Bem-vindo ao canal E se fosse assim? Hoje, vamos imaginar o planeta inteiro parando por apenas um segundo. O que de fato aconteceria com a Terra e com você? Sabe aquela sensação quando você está em um carro e ele freia bruscamente? Seu corpo é jogado para frente, mesmo que o carro tenha parado. Agora, imagine essa sensação multiplicada por milhões. A Terra gira a uma velocidade impressionante de 1.670 quilômetros por hora no Equador. Você, eu, sua casa, seu cachorro, tudo está girando junto com ela neste exato momento. Mas não sentimos nada, porque estamos perfeitamente sincronizados com esse movimento. E se, por apenas um segundo, esse nosso baile cósmico fosse interrompido? O que aconteceria com tudo que não está preso ao chão? Com os oceanos? Com o ar que respiramos? Hoje, vamos explorar juntos esse cenário improvável, mas absolutamente fascinante. Então, respire firme e segure firme, porque essa jornada vai te fazer enxergar nosso planeta de um jeito completamente novo. Preparado? Imagine que você está agora em sua casa, lendo este texto. Talvez tomando um café, talvez deitado no sofá. De repente, sem aviso, a Terra simplesmente para de girar. Naquele instante, naquele único segundo congelado no tempo, algo surpreendente acontece. Nada, absolutamente nada. E sabe por quê? Porque um segundo é literalmente um piscar de olhos. É o tempo que você leva para inspirar, para ler esta frase. É quase imperceptível. Mas vamos com calma, porque é aqui que reside o mistério. A física nos ensina algo fundamental sobre o movimento, a inércia. Tudo que está em movimento tende a continuar em movimento, a menos que uma força o impeça. Você, sentado aí, está viajando a 1.670 quilômetros por hora junto com a Terra, mesmo sem perceber. Se ela parasse de repente, você se tornaria um verdadeiro projétil humano, tentando continuar essa jornada. Pense em quando você está em pé dentro de um ônibus e ele freia bruscamente. Você é jogado para frente, certo? Agora, imagine que esse ônibus está viajando mais rápido que um avião comercial e que ele freia instantaneamente. Esse é o cenário exato que estamos explorando. Mas voltemos ao nosso segundo congelado. Um segundo de parada seria percebido? Provavelmente não por você diretamente, mas o universo ao seu redor certamente sentiria. Tudo que não está firmemente preso ao solo continuaria se movendo. As nuvens no céu, os pássaros voando, a água nos rios, o ar ao seu redor, tudo manteria seu impulso por uma fração de tempo minúscula. É como se o planeta tirasse uma selfie, um instante congelado onde tudo que estava livre continua fluindo, criando uma dissonância invisível, mas presente, entre o chão parado e o mundo que flutua. Você provavelmente sentiria uma ligeira tontura, como quando giramos e paramos de repente. Seu líquido cerebral, seu sangue, tudo dentro de você continuaria se movendo por aquela fração de segundo. Os cientistas calculam que, num cenário como esse, você sentiria algo equivalente a um solavanco suave, quase imperceptível. Não seria o suficiente para te derrubar ou machucar. Seria mais como aquele momento estranho em que você pensa que vai cair, mas se equilibra no último instante. Mas aqui está o detalhe fascinante. Esse segundo não aconteceria uniformemente em todo o planeta. E por quê? Porque a Terra não gira na mesma velocidade em todos os lugares. No Equador, onde o diâmetro do planeta é maior, a velocidade é máxima, aqueles 1.670 km por hora que mencionei. Mas se você estiver nos polos, a velocidade é essencialmente zero, pois você está girando praticamente no mesmo lugar. Isso significa que o efeito desse segundo congelado seria mais intenso quanto mais perto você estivesse do Equador. Alguém em Manaus sentiria mais do que alguém em São Paulo, e alguém em São Paulo sentiria mais do que alguém na Patagônia. Pense na Terra como um grande disco girando. Se você colocar uma formiga no centro do disco e outra na borda, qual delas estará se movendo mais rápido? A da borda, claro. É o mesmo princípio. Estamos todos nessa roda gigante cósmica, mas nossa experiência depende de onde estamos sentados. E tem mais, a altitude também faz diferença. Alguém no topo de um arranha-céu estaria se movendo ligeiramente mais rápido que alguém no térreo, porque está um pouco mais longe do eixo de rotação da Terra. É uma diferença minúscula, mas ela existe.
Então, neste primeiro segundo, o que realmente acontece? O planeta para, mas o mundo continua. É um paradoxo temporal, onde o sólido congela e o fluido flui. Onde você, preso entre os dois estados, sente apenas um sussurro do caos que poderia ser, um tremor suave, uma tontura passageira, um momento em que o universo perde o ritmo por um compasso. E então, tão rápido quanto parou, a Terra recomeça a gerar. Você pisca, talvez balance a cabeça e continua sua vida, sem saber completamente o que acabou de acontecer. Mas o planeta sabe. E nós, que estamos explorando essa possibilidade juntos, agora também sabemos. Até mesmo um segundo pode conter universos inteiros de consequências. Agora, vamos falar de algo que poucos consideram, mas que seria absolutamente crucial nesse cenário: a água. Especificamente, os oceanos. Porque enquanto você e eu sentiríamos apenas um solavanco suave, os oceanos, bem, os oceanos nunca esquecem. Imagine bilhões e bilhões de litros de água, toneladas e toneladas de massa líquida cobrindo 71% da superfície do nosso planeta. Tudo isso girando junto com a Terra a velocidades incríveis. E, de repente, por um segundo, o chão sob essa água para de se mover. A água, diferente do solo sólido, não tem como parar instantaneamente. Ela é fluida, livre, sempre em movimento. Então, o que acontece? Ela continua, ela desliza, ela se move para frente, mantendo aquele impulso de 1.660 km por hora. Em um único segundo, a água na superfície do oceano se deslocaria aproximadamente 460 metros para leste, quase meio quilômetro, em um segundo. Pense nisso. É como se alguém empurrasse todo o Oceano Atlântico meio quilômetro para o lado e depois o puxasse de volta. Mas não seria uniforme. Lembra que falamos sobre como a velocidade varia dependendo da latitude? Pois bem, isso criaria um efeito ainda mais bizarro nos oceanos. A água próxima ao Equador se moveria mais rápido que a água próxima aos polos. Isso criaria redemoinhos, turbulências e correntes instantâneas e temporárias. Se você estivesse em um barco no meio do oceano nesse momento, sentiria como se uma onda invisível tivesse passado sobre você. O barco seria empurrado, balançaria violentamente por um momento e então tudo voltaria ao normal. Seria assustador, confuso, mas provavelmente não catastrófico. As marés, que já são complicadas o suficiente, ficariam completamente malucas por alguns minutos após esse segundo. As correntes oceânicas, que normalmente seguem padrões previsíveis, se desorganizariam momentaneamente. Seria como bagunçar um aquário gigante. Eventualmente a água se acalmaria, mas haveria um período de confusão. E os animais marinhos? Imagine ser uma baleia, nadando tranquilamente, quando, de repente, a água ao seu redor ganha vida própria. Os peixes sentiriam essa perturbação como uma pressão estranha, um empurrão repentino. Muitos provavelmente ficariam desorientados, mas a natureza é resiliente. Eles se adaptariam, recalibrariam seus sentidos e continuariam. Mas aqui está o detalhe mais poético dessa história toda. A água tem memória. Não no sentido literal, claro, mas no sentido físico. Ondas criadas por esse segundo congelado continuariam se propagando pelos oceanos por horas, talvez dias. Seriam ondas pequenas, quase imperceptíveis, mas estariam lá, ecos de um momento impossível viajando pelo planeta. Pense nas ondas quando você joga uma pedra em um lago. Elas se expandem, se propagam e, eventualmente, alcançam a margem. Agora, imagine que a pedra foi o planeta inteiro parando por um segundo. As ondas dessa perturbação circulariam o globo, se entrecruzariam, criariam padrões de interferência complexos. Os surfistas no litoral brasileiro, por exemplo, poderiam notar algo estranho nas ondas naquele dia. Nada dramático, mas diferente. Um padrão que não deveriam estar vendo. Uma onda vindo de uma direção inesperada. E eles olhariam para o horizonte, coçariam a cabeça e continuariam surfando, sem saber que testemunharam o eco de um segundo impossível. E as áreas costeiras, as praias? Elas veriam uma pequena elevação do nível do mar, seguida por uma pequena queda. Seria como uma micromaré acontecendo em minutos, em vez de horas.
Nada que alagasse cidades ou causasse tsunamis, mas o suficiente para ser estranho, para ser notado. Os cientistas que monitoram os níveis dos oceanos via satélite veriam uma anomalia. Um pico nos dados que não deveria estar lá. Eles revisariam suas leituras, verificariam os instrumentos, procurariam explicações. E talvez, apenas talvez, começassem a juntar as peças do quebra-cabeça. Porque, veja bem, os oceanos são um dos registros mais fiéis do planeta. Eles guardam segredos em suas profundezas, contam histórias em suas correntes. E esse segundo congelado seria registrado não em pedra, mas em água. Uma memória líquida de quando o mundo parou de gerar. E aqui está a parte mais bonita. Eventualmente tudo se acalmaria. A água se reorganizaria. As correntes voltariam aos seus padrões normais. A vida marinha retomaria sua rotina. Seria como se nada tivesse acontecido. Mas aqueles que estavam prestando atenção, aqueles que realmente observaram, saberiam que algo extraordinário ocorreu. Os oceanos se lembram. E nós, agora explorando essa possibilidade, nos lembramos com eles. Vamos falar agora sobre algo que você está fazendo neste exato momento, respirando. O ar ao seu redor parece tão simples, tão invisível, tão parado. Mas não está. Ele está girando com a Terra, assim como tudo mais. E quando a Terra para por aquele segundo fatal, o ar tem sua própria história para contar. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve nosso planeta. Ela gira junto conosco, arrastada pela gravidade e pela rotação da Terra. Mas, diferente do solo sólido, o ar é incrivelmente móvel. Ele não tem escolha senão continuar se movendo quando o chão para. Então, imagine, o planeta congela por um segundo, mas a atmosfera, toda ela, mantém seu momento. O resultado? Ventos. Ventos instantâneos e temporários soprando para leste em todo o planeta. E por que para leste? Porque é a direção em que a Terra gira. Na linha do Equador, onde a velocidade rotacional é máxima, esses ventos instantâneos alcançariam velocidades de aproximadamente 460 metros por segundo. Isso é mais de 1.600 km por hora. Para colocar em perspectiva, isso é mais rápido que a velocidade do som. Seria um verdadeiro boom sônico atmosférico circundando o planeta. Mas aqui está a boa notícia. Um segundo não é tempo suficiente para esses ventos realmente se desenvolverem plenamente ou causarem o caos total. Seria mais como uma rajada extremamente breve. Como quando você abre a janela do carro na estrada e sente aquela lufada de ar por um momento. Só que, bem, muito mais intensa. Você, parado no chão, sentiria um vento repentino e forte soprando do oeste para o leste. Seria como se alguém tivesse ligado um ventilador gigante por uma fração de segundo. Suas roupas se moveriam, seu cabelo voaria, você fecharia os olhos instintivamente. E então, tão rápido quanto começou, pararia. As árvores balançariam violentamente por um momento. Folhas seriam arrancadas de galhos. Objetos leves, papéis, sacolas plásticas, chapéus seriam levados pelo vento momentâneo. Mas não seria como um furacão. Seria mais como um espirro cósmico. Intenso, breve e logo esquecido. Os aviões no céu teriam um momento interessante. Pilotos sentiriam uma turbulência súbita e inexplicável. Os sistemas de navegação piscariam, confusos. Mas os aviões modernos são incrivelmente estáveis, e um segundo de perturbação não seria suficiente para causar problemas sérios. Seria assustador, sim, mas não catastrófico. E os pássaros? Imagine estar voando quando, de repente, o ar sob suas asas ganha vida própria. Pássaros são mestres do voo, adaptados a lidar com rajadas de vento. Mas isso seria diferente. Seria como se todo o céu tivesse decidido empurrá-los para o lado simultaneamente. Muitos perderiam altitude momentaneamente, batendo as asas freneticamente para se estabilizar. Mas a natureza é resiliente e eles se recuperariam. As nuvens, essas viajantes etéreas do céu, seriam esticadas ligeiramente para leste. Não o suficiente para serem rasgadas ou dissolvidas, mas o suficiente para criar padrões estranhos. Se você estivesse olhando para o céu naquele momento, veria as nuvens se moverem de forma bizarra por um segundo, como se alguém tivesse puxado uma cortina gigante. Mas aqui está algo que poucos consideram: o som. O ar transporta som. E quando o ar se move dessa maneira tão abrupta, coisas estranhas acontecem com o som.
Você poderia ouvir um rugido baixo e profundo, como o som distante de um trovão que nunca chega. Seria a atmosfera inteira gemendo sob o estresse daquele momento impossível. E a pressão atmosférica? Ela saltaria momentaneamente. Barômetros em estações meteorológicas ao redor do mundo registrariam um pico súbito seguido por uma queda igualmente rápida. Meteorologistas olhariam para esses dados com total confusão. Seria uma anomalia sem precedentes, algo que não se encaixaria em nenhum modelo climático conhecido. Pessoas sensíveis a mudanças de pressão, aquelas que sentem dores de cabeça antes de tempestades, por exemplo, teriam um momento desconfortável. Seria uma dor breve e aguda, seguida por um alívio igualmente rápido. Como se alguém tivesse apertado um botão de pressão no universo e depois o soltado imediatamente. E o mais fascinante? Depois daquele segundo, depois que a Terra voltasse a girar normalmente, o ar gradualmente se reajustaria. Levaria minutos, talvez meia hora, para a atmosfera se reintegrar completamente ao movimento rotacional do planeta. Durante esse tempo, os ventos estariam estranhos, não seguiriam os padrões normais. Seria como se o planeta inteiro estivesse respirando de forma irregular. O ar que você respira, invisível e tomado como garantido, revelaria sua verdadeira natureza naquele segundo. Dinâmico, poderoso, sempre em movimento. E nós, testemunhas dessa possibilidade impossível, aprenderíamos uma lição valiosa. Nada no nosso planeta está realmente parado. Tudo é movimento, tudo é dança. Até mesmo o ar que preenche seus pulmões neste momento é parte de uma coreografia cósmica que nunca para. Agora vamos mergulhar, literalmente, nas profundezas da Terra. Vamos falar sobre algo que está acontecendo bem agora, sob seus pés, mas que você nunca vê: o movimento constante das placas tectônicas. E o que aconteceria com elas se a Terra parasse de girar por um segundo? A crosta terrestre, essa casca fina onde vivemos, não é uma peça única. Ela é fragmentada em enormes placas que flutuam sobre o manto semifluido abaixo. Essas placas estão sempre se movendo, sempre empurrando umas contra as outras, sempre criando montanhas, terremotos, vulcões. Mas se movem devagar, alguns centímetros por ano. É um balé geológico em câmera super lenta. Mas, assim como tudo mais no planeta, essas placas também giram junto com a Terra. E quando a Terra para por aquele segundo, algo interessante acontece nas profundezas. Primeiro, precisamos entender que as placas tectônicas têm massa, muita massa, trilhões de toneladas de rocha sólida, e toda essa massa está em movimento, carregada pela rotação do planeta. Quando o planeta para, essa massa não pode parar instantaneamente. A inércia garantiria que as placas continuariam querendo se mover por aquele momento. Mas as placas não estão flutuando livremente. Elas estão presas, conectadas, entrelaçadas com o manto abaixo e com as outras placas ao redor. Então, o que acontece não é movimento, mas tensão. Tensão súbita e intensa ao longo das linhas de falha. Imagine puxar uma corda esticada e então soltá-la de repente. Ela vibra, certo? As placas tectônicas fariam algo similar. Elas tremeriam. Não um terremoto completo, não em apenas um segundo, mas uma vibração, um estresse momentâneo propagando-se através da rocha sólida. Sismógrafos ao redor do mundo registrariam algo bizarro, um sinal sísmico global, simultâneo, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Não seria como um terremoto normal que tem um epicentro claro, seria como se o planeta inteiro tivesse tossido. Geólogos olhariam para esses dados e não conseguiriam acreditar no que estariam vendo. As áreas próximas às linhas de falha principais, como a falha de San Andreas na Califórnia ou as zonas de subducção ao redor do Pacífico, sentiriam esse efeito mais intensamente. Não seria suficiente para causar um grande terremoto, mas haveria microabalos, pequenos tremores que fariam as pessoas pausarem e perguntarem: "Você sentiu isso?" E os vulcões? Os vulcões têm uma relação complicada com a pressão. Magma é material semifluido preso sob tremenda pressão abaixo da superfície. Uma mudança súbita nessa pressão, mesmo que breve, poderia ter efeitos interessantes.
Vulcões que já estão próximos de entrar em erupção poderiam receber aquele empurrãozinho final. Não seria dramático ou instantâneo, mas aquele segundo de perturbação poderia ser o gatilho que desencadearia uma erupção horas ou dias depois. Seria como cutucar um balão quase cheio demais. Eventualmente, ele estoura. Mas não haveria erupções explosivas acontecendo imediatamente durante aquele segundo. A natureza não funciona tão rápido assim. O que aconteceria seria mais sutil, uma mudança nas pressões internas, um reajuste nas câmaras magmáticas, uma preparação para eventos futuros. E as montanhas? Aquelas estruturas majestosas que parecem tão sólidas e eternas. Elas sentiriam o efeito também. Rochas sob pressão constante por milhões de anos experimentariam um microalívio seguido de microcompressão. Seria como alongar um músculo tenso, primeiro a liberação, depois a contração novamente. Pequenas pedras soltas nas encostas das montanhas poderiam ser desalojadas, iniciando pequenos deslizamentos, nada catastrófico, mas o suficiente para que alpinistas e moradores de áreas montanhosas notassem. Seria como se a montanha tivesse se mexido um pouco, rearranjando seu peso. E aqui está algo poético: as próprias rochas cantariam. Quando você aplica tensão à rocha e depois a libera, ela emite sons muito baixos, infrassônicos, abaixo do que o ouvido humano pode detectar normalmente. Mas durante aquele segundo, com o planeta inteiro sofrendo essa tensão simultânea, a Terra inteira emitiria um coral de pedra, um canto profundo e ressonante que só instrumentos sensíveis poderiam capturar. Mineiros trabalhando nas profundezas sentiriam esse efeito mais diretamente. Estariam mais perto da ação, por assim dizer. O chão sob seus pés vibraria sutilmente. Poeira cairia do teto. Seria um momento de silêncio tenso, todos olhando ao redor, esperando para ver se algo mais aconteceria. E então, quando nada mais viesse, respirariam aliviados e voltariam ao trabalho, atribuindo o incidente a um tremor normal. Mas não seria normal. Seria o planeta inteiro ajustando-se a um segundo impossível. Seria a Terra demonstrando que mesmo sua estrutura mais sólida, mais permanente, mais eterna, ainda está sujeita às leis da física, ainda dança ao ritmo da rotação planetária. E depois daquele segundo, depois que a Terra voltasse a girar, as placas tectônicas continuariam sua jornada lenta e inevitável. Continuariam empurrando, puxando, criando e destruindo. Mas levariam consigo a memória daquele momento, não numa consciência, claro, mas na estrutura da rocha, nos padrões de tensão, nos lugares onde pequenas fissuras se formaram e depois se fecharam. A dança das placas tectônicas é uma das histórias mais antigas do planeta. E naquele segundo impossível, seria uma dança interrompida, apenas para recomeçar com ainda mais vigor. Vamos agora sair do planeta, literalmente, e olhar para baixo. Vamos falar sobre as milhares de máquinas que flutuam acima de nós, observando, medindo, comunicando. Os satélites. E o que eles veriam se a Terra parasse de girar por um segundo. Primeiro, precisamos entender algo fundamental. Os satélites não giram exatamente com a Terra. Eles orbitam ao redor dela, seguindo as leis de Kepler e Newton. Sua velocidade e trajetória são determinadas pela gravidade e pelo momento angular do sistema Terra-satélite. Quando a Terra para de girar, isso não afeta diretamente a órbita dos satélites, mas afeta algo crucial: a sincronização. Muitos satélites, especialmente os de comunicação e GPS, dependem de saber exatamente onde estão em relação à superfície da Terra a cada momento. Eles são programados assumindo que o planeta gira de forma constante e previsível. Um segundo de parada quebraria essa sincronização. Os satélites GPS, por exemplo, ficariam momentaneamente confusos. Suas leituras de posição estariam erradas por alguns segundos após o evento. Seu smartphone, tentando te localizar, mostraria você uns 460 metros a oeste de onde realmente está, na linha do Equador. Aplicativos de navegação dariam instruções estranhas. Seria como se você tivesse teleportado brevemente. Mas os sistemas modernos são inteligentes. Eles detectariam a anomalia, recalculariam e se corrigiriam em segundos ou minutos.
Haveria um momento de confusão digital, mas não um colapso total dos sistemas. Satélites de observação da Terra, aqueles que tiram fotos e monitoram o clima, os oceanos, as florestas, capturariam algo extraordinário. Câmeras apontadas para a superfície veriam um planeta que subitamente parou de girar sob elas. As imagens mostrariam nuvens se distorcendo, oceanos ondulando de maneira estranha, até mesmo as luzes das cidades piscando bravemente à medida que redes elétricas reagissem à perturbação. Esses satélites enviariam seus dados de volta para a Terra e cientistas os analisariam com incredulidade. Seria evidência visual de um evento que desafia a compreensão. Frame por frame, eles poderiam rastrear o segundo em que tudo mudou. E os astronautas? Aqueles humanos corajosos vivendo na Estação Espacial Internacional? Eles teriam uma perspectiva única. Da janela da ISS, orbitando a 400 quilômetros acima da superfície. Eles não sentiriam a parada diretamente, estão em queda livre orbital afinal. Mas olhariam pela janela e veriam algo estranho. A Terra abaixo normalmente gira suavemente sobre eles, uma visão majestosa de um planeta em movimento constante. Por um segundo, aquela rotação pararia. Seria como assistir a um vídeo e, de repente, alguém aperta pause. Um momento congelado. E então, play de novo. Os astronautas piscariam, olhariam uns para os outros, perguntariam: "Você viu isso?" Verificariam os instrumentos, procurariam explicações. E quando voltassem à Terra, contariam histórias de um momento impossível que testemunharam da perspectiva privilegiada do espaço. Satélites de comunicação enfrentariam desafios técnicos. Eles mantêm órbitas geossíncronas, ou seja, orbitam na mesma velocidade que a Terra gira, permanecendo sempre sobre o mesmo ponto na superfície. Quando a Terra para por um segundo, a sincronização é quebrada. De repente, o satélite está no lugar errado em relação ao ponto que deveria estar monitorando. Sistemas automatizados entrariam em ação, fazendo pequenos ajustes nos propulsores para corrigir a órbita. Haveria um consumo extra de combustível, precioso e limitado no espaço. Engenheiros na Terra trabalhariam freneticamente para entender o que aconteceu e garantir que todos os satélites voltassem às suas posições corretas. Telescópios espaciais, como o sucessor do Hubble, estariam apontados para o cosmos, não para a Terra. Eles não perceberiam diretamente a parada. Mas seus sistemas de orientação, que usam giroscópios e sensores estelares, detectariam uma anomalia. Por um breve momento, as estrelas não estariam onde deveriam estar em relação à posição esperada da Terra. E os detritos espaciais? Aquele lixo flutuando ao redor do planeta, pedaços de foguetes antigos, satélites mortos, fragmentos de colisões? Eles não seriam afetados pela parada da Terra, continuariam em suas órbitas normais. Mas as agências espaciais que os rastreiam notariam algo estranho. Por um momento, todos os cálculos de posição estariam errados. Haveria um momento de pânico controlado nas salas de controle ao redor do mundo. NASA, ESA, Roscosmos, CNSA, todas detectariam anomalias simultâneas. Protocolos de emergência seriam ativados. Ligações entre agências espaciais cruzariam continentes. E lentamente, peça por peça, eles juntariam o quebra-cabeça. Algo impossível aconteceu. A visão do espaço ofereceria a prova mais clara daquele segundo extraordinário. Satélites são observadores imparciais, máquinas que não podem ser influenciadas por psicologia ou percepção humana. Seus dados seriam irrefutáveis. Algo aconteceu. A Terra parou. E eles foram testemunhas. E talvez o mais bonito de tudo isso? Esses satélites, essas criações humanas flutuando no vazio, nos lembrariam de algo fundamental. Somos parte de um sistema maior, um sistema cósmico onde tudo está conectado. Onde um segundo de mudança no planeta reverbera até as máquinas mais distantes que construímos. Agora vamos trazer tudo de volta para o que realmente importa. Você. Nós, as pessoas. Como seria experimentar esse segundo impossível na sua própria pele, com seus próprios sentidos, em sua própria vida? Você está lendo este texto agora, em algum lugar do Brasil. Talvez em casa, talvez no trabalho, talvez em um café.
Imagine que, de repente, aquele segundo acontece. O que você sentiria? Primeiro, haveria a sensação física. Seu corpo, carregado por aquele impulso de rotação planetária, de repente não teria o chão acompanhando esse movimento. Seria como quando você está em um elevador e ele freia. Aquela sensação de peso extra, aquele momento em que seu estômago parece flutuar. Você sentiria uma leve tontura, como se tivesse girado em círculos e parado bruscamente. Seus ouvidos, especificamente o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, disparariam sinais de confusão para seu cérebro. Algo está errado, estamos nos movendo, mas também não estamos. Seria desconcertante, desorientador, mas não doloroso. Se você estivesse em pé, provavelmente cambalearia. Talvez colocasse a mão em uma parede ou mesa para se estabilizar. Se estivesse sentado, sentiria seu corpo pressionar ligeiramente contra o encosto da cadeira. Se estivesse deitado, sentiria uma leve pressão, como se alguém tivesse pressionado você contra o colchão por uma fração de segundo. E então, tão rápido quanto começou, pararia. A Terra voltaria a girar. Você piscaria, balançaria a cabeça e perguntaria a si mesmo: isso realmente aconteceu? Psicologicamente, aquele segundo teria efeitos duradouros. Humanos são criaturas que buscam padrões, explicações, significado. Um evento tão bizarro quanto a Terra parar de girar, mesmo que você não soubesse imediatamente o que era, deixaria uma marca. Você sentiu para as pessoas ao seu redor? Você sentiu isso? Foi só eu? E descobriria que não foi só você. Todos sentiram. E isso seria simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Reconfortante porque você não estaria ficando louco. Aterrorizante porque algo realmente aconteceu, algo que afetou o planeta inteiro. Redes sociais explodiriam. Em segundos, ironicamente, milhões de pessoas estariam postando: o que foi isso? Alguém mais sentiu? Estamos tendo um terremoto? Hashtags surgiriam, teorias se multiplicariam. Seria um momento de conexão humana global instantânea. Crianças, com sua percepção direta e sem filtros, reagiriam de forma interessante. Algumas se assustariam e chorariam. Outras achariam emocionante, como um brinquedo de parque de diversões. Foi divertido, faz de novo. Elas não carregariam o peso do medo existencial que os adultos carregam. Para elas, seria apenas mais uma coisa estranha em um mundo já cheio de coisas estranhas. Idosos, especialmente aqueles com décadas de experiência de vida, teriam uma reação diferente. Eles já viram muita coisa: guerras, crises, mudanças tecnológicas radicais. Mas isso seria novo. E haveria naquele momento uma mistura de medo e admiração. Em toda a minha vida, eles diriam, nunca senti nada assim. E pessoas sensíveis, aquelas com ansiedade, com transtornos sensoriais, com maior consciência corporal, para elas, aquele segundo seria mais intenso. Não porque o efeito físico seria diferente, mas porque sua consciência dele seria ampliada. Elas sentiriam tudo com mais profundidade, processariam com mais angústia. Mas aqui está algo bonito. Também haveria pessoas que simplesmente continuariam. Pessoas tão absortas em suas tarefas, em seus pensamentos, em suas vidas, que aquele segundo passaria quase despercebido. Que estranho! E continuariam. Porque humanos são incrivelmente adaptáveis. Podemos normalizar quase qualquer coisa. Horas depois do evento, cientistas começariam a aparecer na TV explicando. E você, assistindo de casa, finalmente entenderia. A Terra parou de girar por um segundo. E tudo o que você sentiu, a tontura, a desorientação, o medo, faria sentido de repente. E então viria a reflexão. Você se deitaria na cama naquela noite, olharia para o teto e pensaria sobre o quão frágil tudo é. Sobre como vivemos em um planeta girando a mais de 1.600 km por hora e nem percebemos. Sobre como um único segundo pode nos lembrar da nossa posição no universo. Casais conversariam sobre isso. Você imagina se tivesse durado mais tempo? Famílias se reuniriam ao jantar, compartilhando suas experiências. Eu estava dirigindo e pensei que ia bater o carro. Eu estava no banho e achei que ia desmaiar. Seria um momento compartilhado, uma memória coletiva. E crianças nascidas naquele dia?
Anos depois, seus pais contariam: você nasceu no dia em que a Terra parou. E isso se tornaria parte da sua história, parte da sua identidade. Eu sou do dia que o mundo parou. Mas o mais profundo? Talvez seja a consciência. Porque depois daquele segundo, você nunca mais tomaria o planeta como garantido. Nunca mais assumiria que o chão sob seus pés é estável e imutável. Você saberia, realmente saberia, não só intelectualmente, mas visceralmente, que você está em uma rocha girante voando pelo espaço. E talvez, apenas talvez, isso te faria apreciar mais a beleza de um pôr do sol, a simplicidade de caminhar sem cair, o milagre de existir em um planeta que, contra todas as probabilidades, continua girando, continua nos carregando, continua sendo nosso lar. Aquele segundo impossível te mudaria, mudaria todos nós. E essa mudança, essa nova consciência, poderia ser o maior presente de todos. Então, voltamos à pergunta original. O que realmente aconteceria se a Terra parasse de girar por apenas um segundo? A resposta científica: um solavanco global, ventos temporários, ondas nos oceanos, confusão nos satélites. Tremores sutis nas placas tectônicas. Mas nada catastrófico. Um segundo simplesmente não é tempo suficiente para o caos completo. Mas a resposta humana? Essa é mais profunda. Seria um momento de despertar coletivo. Uma lembrança de que vivemos em um sistema dinâmico, sempre em movimento, e que nossa estabilidade é ilusória, uma dança cuidadosamente orquestrada pela física e gravidade. Nós passaríamos o resto de nossas vidas contando essa história. Eu estava lá no dia em que o mundo parou. E mesmo que fosse apenas um segundo, seria um segundo que mudaria tudo. Obrigado por explorar essa possibilidade impossível comigo. Se você gostou dessa viagem pelo E se, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários onde você estava quando a Terra parou. Até a próxima jornada pelo impossível. Tchau!